Saúde os amados irmãos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais um estudo bíblico apologético de refutação ao falso testemunho de Ronald Musona. Portanto, hoje vamos falar sobre o testemunho falso de Ronald Musona ou Ronald Musona, a falsa testemunha de Kenzo Atsushi. Portanto, Ronald Musona é uma falsa testemunha de Kenzo Atsushi, assim será o título desta postagem. Glória a Deus. Supostamente está escrito na narrativa da quarta experiência de Kenzo, que Kenzo se deslocou à cidade de Mutare no ano 2011 e ali teve um confronto com um satanista, um feiticeiro que era o maior feiticeiro que havia lá na cidade de Mutare, era o maior, o mais poderoso. E resultante desse confronto, o satanista não teve poder e Kenzo venceu. Eventualmente, Ronald Musona veio-se a converter através, da unção, entre aspas, que estava na vida do suposto pastor Kenzo, e aceitou Jesus, e a partir daí passou a acompanhar o pastor Kenzo. E segundo consta no relato, este Ronald Musona foi colocado lá como pastor. Ficou como pastor local da igreja fundada por Kenzo Atsushi no ano 2011, na cidade de Mutare, no Zimbábue. O que é que acontece? Há um provérbio que diz que a mentira tem pernas curtas. E eu me dei ao trabalho, liguei para Mutare, falei com uma irmã administrativa de uma igreja, uma grande igreja evangélica lá, a irmã Natalie, e ela me confirmou realmente nunca ouviram falar nada de nenhum Kenzo, nunca esteve ali, aliás, nunca esteve ali nenhum missionário japonês, nunca se deslocou lá nenhum missionário japonês àquela cidade no ano 2011. Missionário japonês com cidadania americana, ou seja, com autorização de residência nos Estados Unidos, um cidadão que estava legal nos Estados Unidos, nunca se deslocou ali no ano 2011, nem sequer foi fundada nenhuma igreja por Kenzo, porque se fosse fundada constava de registro, e não consta do registro do governo do Zimbábue, é tudo mentira. Além disso, se Kenzo Atsushi fosse mesmo real e tivesse mesmo lá entrado nesse país para fazer missão, constava do registro de entradas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e nada consta. Podem ir lá, desloquem-se ao Zimbábue, contactem quem quiser no Zimbábue, contactem pastores presidentes de igrejas e lá nada consta, é tudo mentira. Além disso, questionado acerca se tinham ouvido falar que havia, por volta desse ano 2011, um satanista que era o maior satanista, o satanista mais famoso, ou o feiticeiro mais poderoso, mais famoso daquela cidade, e nunca ninguém ouviu falar que esse tal de Ronald Musona fosse um satanista sequer e o mais famoso. Portanto, é tudo conversa para boi dormir. E além disso, se tivesse sido registado a igreja e o Ronald Musona lá colocado para estar à frente, toda a gente saberia disso. Não é? Porque o que é vir, porque quem não quer dar a cara, então nem constrói igreja, nem registra a igreja e não mete ninguém à frente da igreja. A igreja fica uma igreja fantasma. Então, essa igreja é um autêntico fantasma. Então essa viagem no ano 2011 pelo suposto Kenzo nunca aconteceu, esse registro de igreja, esse início de igreja nunca se deu e jamais Ronald Musona esteve de pastor local. É tudo uma fábula. É um conto de fadas, glória a Deus. Então, primeiro foi criado a saga de testemunhos do Kenzo Atsushi. E depois, no finalzinho, para dar respaldo ao testemunho de Kenzo Atsushi, porque diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas resolve-se toda a dúvida, toda a questão, foram criadas várias falsas testemunhas, como o testemunho de Kimberly Watson, ex-obreira da igreja evangélica, da igreja pentecostal do pastor Kenzo na cidade de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos.
e também Michael Watson, irmão dessa Kimberly, ex-membro da igreja do pastor Watson. Perdão, ex-membro da igreja do pastor Kenzo. Portanto, foram criados esses dois falsos testemunhos e, por último, foi criado um terceiro, que é o testemunho do Ronald de Mussona, ex-satanista, ex-feiticeiro mais poderoso da cidade de Mutare. E o que é que acontece? Criou-se mais uma fábula para defender a mentira sobre mentira. Testemunha falsa se desboca em mentiras. É isso que nós já vamos ler. Glória a Deus. Vamos ler aqui uns versículos aqui da Bíblia, porque é mentira sobre mentira. E vamos provar que isto é uma mentira. Até a própria foto, esta foto aqui, não é de nenhum Ronald Mussona. Isto é uma foto falsa. É uma foto de uma outra pessoa, certamente um cidadão africano, que foi colocada no vídeo que foi elaborado, não é, pelo canal Evangelismo Online para, não é, para que as pessoas vejam. Não, de facto existe, está ali uma foto sacada do Google, não prova nada. Amém? Isso não prova nada. Agora vamos aqui. Vamos para a Bíblia provar o que falamos. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. A falsa testemunha não ficará impune, o que respira mentiras não escapará. Palavra muito forte. Glória a Deus. A palavra muito forte. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, esse falso testemunho foi feito para dar ibope, para dar defesa, para criar um falso, aliás, para criar um alibi que comprovasse que Kenzo é real, que Kenzo existe. O diabo é muito astucioso. Aleluia. E o povo crê em tudo o que ouve na internet. Portanto, a falsa testemunha não ficará impune, o que respira mentiras não escapará. Provérbios 19:5. Oh, glória! É tremendo. Em Mateus 15:19 diz que por do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, fornicação, furtos, os falsos testemunhos e as blasfémias. Do coração. Então essa história é inventada do coração. Do coração de um satanista. A meu ver, quem é satanista é quem fez essa história, porque está a serviço de Satã. O pai dele é Satanás. Não digo satanista no sentido que ele vá sacrificar vidas humanas, derramar sangue inocente, mas é satanista porque serve a Satanás. A Jesus não serve, serve o diabo. Glória a Deus. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, os falsos testemunhos e as blasfémias. É do coração. Então tanto a saga de testemunhos lendários que já virou mito, já virou um mito, esse é um mito. O mito agora não é o Bolsonaro, agora Kenzo Atsushi já destornou o Bolsonaro, é um mito. Virou um mito. E um mito não é uma realidade. O que é mito? Mito é uma fábula. Mito é um conto de fadas. Charama é uma história fictícia. É um personagem, é um semideus. Que não existe semideuses. É um deus falso, é um deus caído. Então, por do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, os furtos e os falsos testemunhos e as blasfémias. Mateus 15:19. Glória a Deus. Então, os falsos testemunhos procedem do coração. É bem claro. É bem claro. Então, nós vemos aqui grandes falsidades, grandes mentiras sendo contadas na internet para enganar o povo. Olha aqui. Aramando Govashatakai. Aleluia. Lucas 18:20. A palavra de Deus é muito forte. Aleluia. A palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 18, versículo 20. Aleluia. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Glória a Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Amém? Então é um dos 10 mandamentos. E Jesus disse, sabes os mandamentos? Não dirás falso testemunho. Então não te apresentarás como uma testemunha falsa. Não inventarás um testemunho fictício.
Glória a Deus. Aramanaya, Suriandas Néria. Oh, glória a Deus. Amém. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida. Aleluia. Desde o princípio não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que é, aleluia, do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás, João 8,44. E de fora vai ficar todo aquele que ama e o que pratica a mentira. Glória a Deus. Amém? Cuidado, irmão. Cuidado com os enganos na internet. A internet está cheia de enganos. Sharamandaraya, Suriandas Neri, Andalabai. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos e anunciaram falsamente o meu nome, em meu nome uma palavra que eu não lhes mandei. E eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Sharamandaraya. Ei, plaçocovanai. Estou sentindo a glória. Aleluia. Glória de Deus, do Espírito Santo na minha vida. Então, Deus, Ele é testemunha que isto aqui é uma grande farsa. É uma grande fábula. Ainda tem por aí uma mulher a dizer que, não é, que Deus lhe confirmou que os testemunhos são verdadeiros, que Kenzo existe. Que confirmação foi essa? Um demónio a atacou de noite e disse para ela não postar mais os testemunhos do Kenzo. Mas ela esquece que os demónios só falam mentira. Ela não teve discernimento. Ela pode ter visto o demónio? Pode. Mas o diabo quer que se continue a propagar esta fábula. Porque, aleluia, andarai, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Está lá em Romanos capítulo 1. O diabo quer que se continue a crer nas mentiras. O demónio fala a mentira. Porque o pai do demónio, aleluia, ricantara mastéria, é Satanás, o pai espiritual. Aleluia, ribalai por cantar a mastéria. Então, o demónio fala, a pessoa crê naquilo que o demónio fala. O evangelho do demónio. Então essa irmã que diz que foi liberta, a meu ver não foi liberta coisa nenhuma, foi liberta de umas coisas, mas continua a crer em mentiras, continua a ser influenciada por demónios. E a dizer, no testemunho dela, não é, que nenhuma igreja fala a verdade. Nenhuma igreja prega a verdade. Então, é incentivar o povo a sair, indiretamente isto vai incentivar o povo a sair das igrejas e ficar só em casa assistindo as fezes, o lixo, alabanta, camara, o alimento contaminado, o alimento estragado, aleluia, da internet, o alimento envenenado que são os falsos testemunhos com voz robótica inventados por youtubers brasileiros e não só. Aleluia, porque existe também testemunhos inventados noutras línguas por outras pessoas. Existe muita invenção dentro da internet, está cheio. Eu, por exemplo, ouvi agora um testemunho falso, baseado, acho que num livro, que o indivíduo teve 351 dias no inferno. Epá, o indivíduo está quase, o ano tem 365, está há quase um ano inteiro no inferno. Está um ano inteiro no inferno o indivíduo. Por amor de Deus, irmão. Como é que é possível crer numa fábula dessas? Ainda diz que as pessoas morriam e as suas almas ficavam vagando pela terra. Então é um testemunho espírita. Então o espiritismo está correto. A teoria das almas penadas, das almas que ficam vagando aqui pela terra, está certo. Então o povo crê em tudo que houve na internet. Isso eu creio que está postado no canal Elohim Yeshua. Esse falso testemunho também. Então a internet está cheia de falsos testemunhos. O povo crê em tudo o que houve. Mais à frente, nesse falso testemunho, diz que as almas dos que morriam ficavam no mercado, aqui na terra. Espera aí, mano. Ficavam na terra, vagando na terra? Ficavam dentro do mercado? Que palhaçada é essa? Que doutrina de demónios de espiritismo é esse? Então o povo crê em tudo o que houve. Se o arrebatamento diz que aquilo é pecado, aquilo outro é pecado... eu não vou fazer isto porque é pecado. Porquê é que é pecado? Está na Bíblia e não porque o testemunho diz. Porque o arrebatamento de espírito, porque não sei o quê, porque a visão de fulano, de cicrano. Mesmo que seja alguém real relatando, por vezes relata coisas que o diabo é como essa mulher. Diz foi liberta, mas não foi.
Como é que alguém é liberto e crê na mentira? Crê que Kenzo é real quando ele não é? Deus é autor do engano, da mentira? Deus tem interesse que alguém creia em mentiras? É preciso usar de engano para levar alguém à verdade? Eu tenho que criar uma mentira, uma história fabulosa? Não, meu irmão, cuidado. É muita fantasia da cabeça das pessoas. Muita fantasia. O povo, aleluia, ricanta la mastéria. Oricanta la manaia. Oh, glória a Deus. É tremendo. Então, um demónio fala com ela, aparece um demónio e diz: ai, não postes mais esses testemunhos. Eu não quero que tu postes. E ela vai fazer a vontade do demónio. Então ela obedeceu ao demónio. Porque o demónio é mentiroso. Ele disse aquilo, mas, aleluia, fingidamente. Querendo, aleluia, disse aquilo para ela fazer o contrário. Para ela continuar a postar, porque o diabo só fala mentira. O demónio, o evangelho do demónio. Chocovanagaia. Oricanta la mastéria anda la maia. Oh, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu só quero ler mais um versículo aqui da Bíblia antes da gente começar a refutação desta falsidade dos quintos dos infernos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus, de Yeshua. Glória a Deus, aleluia, santo. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. É mentira sobre mentira. Onde é que Kenzo está? Ai, Kenzo morreu. Morreu? Onde é que é o cemitério que ele foi sepultado? Qual é o número da sua campa? Não sei. Robert Atsushi, o seu filho, está em Debrecen. Tá? Eu já mandei e-mail para Debrecen, lá para os pastores e para as igrejas. Nunca ninguém ouviu falar de nenhum Robert Atsushi tendo casa própria e estando legalizado no país, com autorização de residência pelo governo húngaro, e tendo igreja evangélica registada na Hungria. Isso não existe. A mentira tem pernas curtas, meu irmão. Agora inventaram que já não é mais em Debrecen, que o tradutor dos testemunhos, adulterou ou alterou nomes de pessoas e de locais. Então já não é Hungria que ele está. Agora disseram, não, ele ultimamente está pela Ásia. Ele depois que saiu dos Estados Unidos foi para... Já não foi para a Hungria, não. Foi para Timisoara, na Roménia. Mas podes ligar lá para a Roménia. Liga lá a ver se alguém conhece algum Robert. Se alguém viu mais gordo ou mais magro. Mais alto ou mais baixo. Mais pele vermelha ou pele negra ou pele branca ou pele amarela. Mais olho rasgado ou menos rasgado. Oh, glória a Deus. Tudo mentira. Então é mentira sobre mentira. A testemunha verdadeira não mentirá. Mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Vamos então aqui para o que interessa. Amém? Vamos então falar de Ronald Musona, a falsa... Aleluia! Ronald Musona é uma falsa testemunha, a falsa testemunha de Kenzo Atsushi. Ronald Musona, que está escrito no próprio vídeo que eles montaram, testemunho de Ronald McDonald. Não sabemos em que ficamos. Ele chama-se McDonald ou Musona? Ou é os dois? Isto é para confundir. Está lá escrito testemunho de Ronald McDonald, que teve um confronto com Kenzo Atsushi na quarta experiência, o ex-satanista, que ninguém conhece, lá em Mutare, no Zimbábue. Amém? É um fantasma. Glória a Deus. E além disso, depois aparece dois Mussonas. Aparece um Mussona que não é, nunca foi Mussona, e outro que também não é. Aparece só na montagem do vídeo. Meteram uma foto. Meteram outro. Qual destes dois é o Musona? Nenhum. Nenhum é o ex-feiticeiro mais famoso, ex-satanista mais famoso de Mutare. Porque lá em Mutare ninguém nunca ouviu falar que ele era o mais famoso e que ele
depois passou a ser o pastor local de uma igreja fundada por um missionário japonês com cidadania americana chamado Kenzo Atsushi. Tudo mentira. Pai da mentira é o capeta. Mas vamos lá refutar isto. Não, isto é tudo para confundir. Laba Santo Govanaya. Oh, glória a Deus. Deus é santo. Deus é Deus da verdade. Chega de mentiras na internet. Vamos pôr para quebrar mesmo, para arrebentar. Aleluia. Então, o testemunho de Ronald McDonald, ou Ronald Mussona. Ronald é arrebatado, eu não vou ler o testemunho inteiro, eu baixei tudo. O falso testemunho, não é? Criado também pelo mesmo que criou o Kenzo e o Robert Atsushi. Primeiro foi criado o Kenzo, depois o Robert, depois a Michael Watson, depois Kimberly Watson, ou vice-versa, e por último Ronald McDonald, e agora foi criado o diácono Phil Santos. Diácono de que igreja? Que diácono? Mais um testemunho de voz robótica, para dar respaldo a estes falsos testemunhos do Kenzo. E também o Guilherme Farias, que também é um testemunho narrado, não com voz robótica, mas meteu um adolescente a narrar. Aquilo é uma narração, aquilo claramente não é um testemunho, aquilo é uma narração de algo escrito. E alguém narrou. E mais uma vez falso. Porque ele não existe, esse Guilherme Farias. Mas se existir é uma falsa testemunha. Está a testemunhar de algo falso. Algo que não é. Algo que lhe foi pedido para ele narrar. E não para por aí. Tem uma tal de Priscila, diz que foi liberta. Mas ainda, a meu ver, não foi liberta coisa nenhuma. Porque está a pregar o evangelho do demónio. Está a pregar o evangelho dos demónios. Teve uma revelação do demónio, não foi de Deus. E várias outras que disse que teve revelação. A maior revelação é a palavra. Este testemunho tem heresias contra a palavra de Deus. Se tem heresias, não pode vir do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo da verdade. Então, eles não existem, mas se existissem, seriam hereges, falsos profetas, filhos do diabo, mentirosos. Glória a Deus. Além disso, o que é vivo sempre aparece. Jesus deixou as suas marcas aqui. O túmulo, aliás, o local onde ele foi crucificado, o monte onde ele foi crucificado, está lá. Está lá a prova que foi lá cravada uma cruz. Havia 3 cruzes naquele monte. O sepulcro onde ele teve sepultado 3 dias está lá. Até o dia de hoje podes visitá-lo. Mas onde é que está a sepultura de Kenzo Atsushi? Onde é que está o número da campa? Existe registro histórico da passagem de Jesus aqui? Sim. Não somente na Bíblia, que é um livro não somente um livro religioso, mas também histórico, mas também em relatos de homens como Flávio Josefo, que era historiador judeu, século I, Tácito, que era historiador romano, que eram historiadores seculares, portanto eles não eram sequer cristãos. Existem registros históricos que comprova que Jesus, Cristo, existiu na Terra como homem, mesmo que não o tivessem a ele como Deus, ou como Filho de Deus, ou como Salvador, ou como o Senhor. Mas há registros históricos. Mas cadê o registro histórico da passada da gente de Kenzo Atsushi aqui na Terra? Não existe. Mas continuando. Ronald é arrebatado corporalmente. Vamos refutar as heresias. Eu não vou ler o testemunho dele porque é falso. Amém? Que eu já passei. Vamos só ver as heresias. Glória a Deus. Diz aqui, Ronald é arrebatado corporalmente ao inferno pelos demónios e lá em corpo, ele tortura em corpo. Repara, ele é arrebatado em corpo ao inferno. Ele tortura uma alma com ferro em brasa. Vamos ler aqui. Ele disse, Pai, me deixa reinar com você no inferno, depois faça a sua missão. Ele respondeu, você não pode reinar nesse estado, a sua carne não aguentaria ficar a eternidade no inferno, para suportar a pressão da atmosfera desse lugar. Ele está, aleluia. Não é um espírito, a sua carne apodrecerá se ficar mais um dia aqui. Então ele estava lá, ele estava no inferno em carne, em corpo, corporalmente no inferno. Certo? Segundo reza o testemunho. Não é que isto seja uma verdade, é uma fábula criada a partir, estas fábulas a partir de fantasias de outros falsos testemunhos e de relatos também de outros ex-satanistas e criaram uma nova história aqui. Então, segundo reza aqui, segundo o que está aqui relatado, ele estava em corpo no inferno. Não é um espírito, a sua carne apodrecerá se ficar mais um dia aqui. O seu corpo não é eterno e o seu reino também não será. Quando morrer, reinará comigo e se sentará ao meu lado. Satanás deu-me um ferro em brasa, e mandou-me torturar uma alma. O indivíduo estava em corpo e diz que Satanás o mandou torturar uma alma. Corporalmente, e a alma estava lá em espírito.
Comecei a afligir aquela alma que gritava em desespero. A maldade toda do inferno invadiu o meu coração. O prazer que eu sentia quando torturava aquela alma inundou o meu ser. Pronto. Vamos refutar esta asneira. Que só pode... Vamos refutar esta asneira. Vamos agora para a refutação. Glória a Deus. Vamos agora para a refutação. Vamos para a refutação desta asneira. Refutação. Como pode uma pessoa em corpo torturar uma alma que é espírito? Aleluia. É a pergunta que fica. Porque houve relatos de pessoas que realmente foram arrebatadas ao céu e também ao inferno, foram arrebatadas em espírito, não foi em corpo. E em Kamanagassurika, e mesmo eles estando em espírito, nada puderam fazer para tirar aquelas pessoas. Socorro, tira-me daqui. Me ajuda, quero água. Não puderam nem dar água, nem pegar naquelas almas e as tirar dali. Nem fazer nada para aliviar o tormento. Mesmo eles em espírito. Estavam lá em espírito, no inferno, sendo arrebatados e vendo o sofrimento das almas. Então, como é que uma pessoa em corpo pode torturar uma alma que é espírito? A Bíblia fala que o inferno, o abismo, é a habitação de Satanás. Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó Lucifer, filho da alva? Aleluia. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Porque isto é uma dupla referência. Há aqui uma referência para realmente Satanás e há também aqui uma profecia contra o rei de Tiro. E dizias no teu coração: subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Satanás é visto na Bíblia como o rei do abismo. Apocalipse 9:11. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu o seu nome era Abaddon e em grego Apolion, quer dizer destruidor. Aleluia. A Bíblia nos diz que os demónios estão ao serviço de Satanás, o príncipe dos demónios. Mateus 12:24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demónios, senão por Belzebu, o príncipe dos demónios, ou seja, o principal dos demónios. A Bíblia fala que os demónios, quando falham a submissão diabólica, quando eles falham a submissão diabólica, não gostam de ser enviados de volta para o abismo, ao inferno. Lucas 8:30. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demónios. Lucas 8:31. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. A Bíblia fala dos atormentadores ou torturadores, daqueles que morrem sem salvação, que certamente são os demónios. Mateus 18:34. Amém? Indignado, o seu senhor os entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Vamos aqui continuar mais um pouco. Aleluia, glória a Deus. Continuando aqui a refutação. Glória a Deus. Vamos refutando aqui este fantástico testemunho falso. Este falso testemunho é uma falsidade, meus amados. Uma falsidade de todo o tamanho. Glória a Deus. Glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala dos atormentadores ou torturadores, daqueles que morrem sem salvação, que certamente são os demónios. Mateus 18, 34 e 35. Indignado, o seu senhor os entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um ao seu irmão as suas ofensas. Glória a Deus. Ou seja, após a morte segue-se o juízo. Tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. Aleluia. Jesus estava fazendo uma comparação e dizendo assim: eles vão ser atormentados, vai haver atormentadores. Glória a Deus, amém. E por isso quem tortura as almas no inferno não são as pessoas em carne e osso, mas sim os demónios, amém. É uma fantasia. Fantasia, meu irmão. Isto é viajar na maionese, como diz o brasileiro. Isto é uma fantasia. Vamos aqui
Vamos aqui a mais uma heresia. Ronald McDonald, sendo ele um bruxo, via os pecados ocultos das pessoas e o coração delas. Olha o que é que diz aqui. A minha visão foi aberta. Eu podia enxergar manchas escuras em muitas pessoas. Os corações e as mentes eram negros de muitas pessoas ali. Deus, que conhece o íntimo de cada pessoa, permitiu que eu enxergasse o interior de cada pessoa. Então diz que aqui foi Deus que lhe deu essa visão. Então Deus, sendo ele um satanista, um homem com pacto de sangue com Satanás, um homem compactado com o demónio, com o diabo, Deus é que lhe dava a visão. Claro. Deus, que conhece o íntimo de cada pessoa, permitiu que eu enxergasse o interior de cada pessoa. Perguntei ao demónio que estava comigo se ele enxergava o que eu via. Ele disse que não. Então o demónio não enxergava, mas ele enxergava. Mas falou que podia tocar nas pessoas fracas espiritualmente. Eu perguntei se não consegue ver o interior, como sabe se a pessoa não tem Deus. Ele me respondeu, através da sensibilidade espiritual, eu sinto o pecado neles. O pecado fede, eu sinto o cheiro e me aproximo da pessoa que está em pecado. E se eu não sinto o cheiro do mal, não me aproximo, porque eu sei que essa pessoa está limpa e foi purificada pelo sangue de Jesus. O demónio continua a apontar as pessoas na igreja que exalavam o fedor do pecado, segundo ele. E todos os que ele apontava, eu via uma mancha escura no interior. Ok. Continuando aqui, mais o relato, este relato aqui fantasioso. É uma fantasia, isto é uma fairy tale. É uma fantasia, uma fábula. Vamos continuar aqui com a leitura aqui, o relato. Essa mancha ele não conseguia ver, somente eu. O anjo disse, o Senhor tem permitido que o seu espírito saísse do corpo e andasse com os demónios, entrando nas igrejas para enxergar o pecado. Aqui deve ser os pecados ocultos. Os pecados, isto é um erro. Quem escreveu os pecados ocultos em cada vida. Então, o anjo disse, então, o homem era satanista. Glória a Deus, ripalabasteri, e era satanista. Estava a falar com o demónio e agora o anjo. Será que este anjo era o quê? Era o anjo caído? Era o anjo do Senhor? O anjo disse, então agora aqui já tem anjo. Como é que é possível? O anjo disse, o Senhor tem permitido que o seu espírito saísse do corpo e andasse com os demónios, entrando nas igrejas para enxergar os pecados ocultos de cada vida. Espera aí. A sua visão foi aberta para ver o que ninguém pôde ver. Tudo isso foi a permissão de Deus. Quer dizer, como é que Deus vai dar um dom de visão tremendo a um satanista, a um filho do diabo, um endemoniado de alta patente, um general de Satanás, um general do inferno, aqui na Terra. Vai dar uma visão para ele ver o profundo oculto escondido, coisa que nem sequer aos seus servos Deus dá. Vai dar um endemoniado, meu irmão. Então isto é o quê? Que mensagem subliminar está aqui? Vale a pena então servir a Satanás. Vais ter mais poder do que servir a Deus. Vais ver mais coisas, vais ter mais poder de visão do que servir a Deus. Diz aqui, Ele escolheu você das trevas para revelar o segredo oculto dos demónios. Quer dizer, como é que Deus vai escolher um satanista? Um homem das trevas para revelar o segredo oculto dos demónios? Isto é inconcebível, meu irmão. Refutação. Não tem como alguém conhecer o coração de outra pessoa, pois só Deus conhece o interior de cada indivíduo. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. Então ninguém. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Isto é para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E Deus não vai dar pelo seu Espírito Santo nenhum dom de visão, nem de revelação a um bruxo, macumbeiro, feiticeiro e satanista, possuído pelos demónios. Pois a luz não combina com as trevas e Deus não habita em templo imundo. Não vai dar um dom do Espírito Santo. O Espírito é santo. Aleluia. Isto é loucura. Isto é muita viagem astral. Muita fantasia. Aleluia, glória a Deus. Continuando aqui com a refutação deste fantástico testemunho. Amém? Continuando aqui
com este relato. Vamos continuar aqui com este relato. 2 de Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com que tem a justiça com a injustiça, e comunhão tem a luz com as trevas, ou concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o fiel, ou que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Eu podia citar aqui também Efésios. Em Efésios diz que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aleluia! Mas não foi a todos os homens. Foi aos seus fiéis. Efésios capítulo 4, versículo 11. Aleluia! Diz a palavra do Senhor também. Onde houver um profeta em sonhos ou em visões, falarei com ele. Então, meu irmão, Deus não vai dar um dom a um endemoniado, meu irmão. Isto é heresia. Glória a Deus. Vamos aqui para a refutação, para a parte final da refutação. Amém? Houve morte antes do pecado de Adão? É a pergunta que fica. Aqui diz assim: Jesus me mostrou a vida de Satanás antes da sua queda. Na visão vi que ele brilhava como uma estrela. Isto aqui é querer ir além daquilo que está escrito. É novas visões para querer ir além do que está escrito. O seu corpo era cheio de pedras preciosas. Ele era como um príncipe de grande formosura e governava a terra. Governava a terra. Onde é que está na Bíblia que Satanás governava a terra? Aleluia. A Bíblia diz no Salmo que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Glória a Deus. Aleluia. Os anjos são exércitos celestiais. Aleluia. A terra deu a ele aos filhos dos homens, não deu aos anjos. Hiraman tokovanagashay, apelai antibíblico. Amém? E kamanagashurikai. Darabaster. Então, ele governava a terra que era cheia de pedras preciosas. Uma parte dos anjos da terra era regida por ele. Da terra até ao céu tinha muitas estradas que davam acesso regiões celestiais. Lucifer era como um príncipe na terra, ele tinha acesso ao céu e era um governador dos tesouros da terra. Vários anjos o seguiam por ele ser uma autoridade, um querubim-chefe inteligente na administração do reino de Deus na terra. Deus confiava muito nesse querubim, na visão. Eu não via seres humanos, apenas anjos, animais e outros seres celestiais. Isto é fantasia. Aleluia! Os animais foram criados no mesmo dia, os animais terrestres. Foi criado Adão, no 6º dia da criação. E os animais aquáticos e voadores foram criados no 5º dia da criação, um dia antes. Então isto é fantasia. Não podia haver animais terrestres anteriores a Adão e outros seres celestiais. Bem, isto é uma fantasia de todo o tamanho. Mas vamos aqui. Já vais ver a refutação. Glória a Deus. Já vais ver aqui a refutação desta fantasia. Isto é uma fábula. É uma fantasia de todo o tamanho. O trono de Lucifer estava na terra e o de Deus no céu. Espera aí, 2 tronos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu sou o Senhor teu Deus e a minha glória a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Não tereis outros deuses diante de mim. Nem mesmo Adão, a quem Deus deu a terra. Aleluia. Nem mesmo Adão tinha um trono, quanto mais que Adão é que foi feita a imagem conforme a semelhança de Deus, quanto mais um querubim. Trono de Lucifer aqui na terra. Queimado, Satanás. Ele queria que o seu trono ficasse nas alturas do céu igual ao de Deus. O seu orgulho e a soberba inflamou o coração. Lucifer queria ser Deus e queria estar com o seu trono nas regiões celestiais. Ele foi lançado com a terça parte dos anjos que o seguiram. Como é que ele foi lançado se ele já estava na terra? Só pode ser lançado por terra quem já está na terra. Amém? Ele conseguiu enganar os anjos com as suas astúcias e juntos foram lançados para baixo.
onde a terça parte dos anjos caíram, virou caos e destruição. Olha aqui a fantasia. Aleluia. Viu Deus tudo quanto tinha feito, acho que era muito bom, era perfeito. Quando Deus fez a criação, incluindo os anjos, estão inclusos nos 6 dias da criação, era tudo perfeito. Mas aqui diz que não era, porque isto foi antes da criação do homem. Né? E ele diz que já havia caos e destruição. Então já havia morte espiritual da terça parte dos anjos e já havia caos e destruição. Já havia destruição. Esses anjos estavam em uma esfera espiritual simples, que não é o jardim do Éden. Ainda Deus não havia criado o homem e o jardim do Éden. Eu só posso relatar que a terra era adornada de pedras preciosas. Quando os anjos caíram na terra, tudo foi destruído. Olha aqui a heresia. Quando os anjos, tudo foi destruído. Então a terra foi destruída. Pareciam meteoritos caindo na terra. Irmãos, não estou dizendo que depois dessa visão vocês têm que pregar isso na igreja. Preguem somente até onde a Bíblia manda. Aqui temos um ponto muito, muito tremendo. Diz em 1 Coríntios 4,6 que para que não vos ensorbebeçais indo além daquilo que foi escrito. Então eles sabem que isto não está escrito. Mas mesmo assim passam isto para o povo. Mas dizem para não pregar na igreja. Então, se não pregam, não é verdade. A verdade deve ser pregada, porque isto não é uma verdade. Como tu vais ver, isto é uma mentira. Aleluia. Aleluia. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, irmão. Lama surikantaramanaya. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui ler aqui alguns versículos para tu veres como isto é uma asneira. Uma asneira de todo o tamanho. O diabo é astuto. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Não podemos ir além daquilo que está escrito. Aleluia, aleluia, glória seja dada a Deus, aleluia, andaramasteri andalaia, oh glória a Deus. E agora vamos aqui a Romanos, não podemos ir além do que está escrito, irmão. Ele sabe que manda não pregar nas igrejas, não está mandando pregar porque sabe que é mentira. Se fosse verdade, a verdade deve ser pregada, a verdade liberta. Amém? Glória a Deus. Romanos 15,4, quero que os irmãos abram comigo, Romanos 15,4. Porque tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E não podemos ir além do que foi escrito. Alamanto kovanai. Então não quer que pregue nas igrejas, ele não quer, porque sabe que este testemunho é falso. Irmãos, não estou dizendo que depois dessa visão vocês têm que pregar isso na igreja. Preguem somente até onde a Bíblia manda. Então a Bíblia não manda pregar a heresia. A Bíblia diz também, aleluia, antaramasteri andalamai, oricantalabasturi cantarai. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para aqueles que em ti confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Está em Provérbios capítulo 30, versículo 5 e 6. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 8, versículo 20, se eles não falarem segundo esta palavra, porque não há luz neles. Aleluia, esta é heresia, meu. Irmãos, não estou dizendo que depois desta visão vocês têm que pregar isso na igreja. Preguem somente até onde a Bíblia manda. A Bíblia não manda pregar mentiras, nem acréscimos, nem heresias, nem coisas que distorcem. Eu falo sobre essas visões quando eu relato o meu testemunho. Nas minhas pregações eu só falo até onde a Bíblia manda para não causar debate, para não causar polémica. Desculpa, conversa para boi dormir. Na outra visão, Deus havia recriado o mundo, recriado. Então já não era a primeira terra, mas a segunda. Repara, segundo esta teologia, né, a primeira terra foi criada, perfeita, e Deus destruiu tudo, não é, quando lançou o dilúvio, aleluia, de Lucifer. Isto é mais uma fantasia, uma viagem na maionese. Já vais ver a origem disto. Na outra visão, Deus havia recriado o mundo que estava coberto de água e sem forma. Isto cedeu, ele enganou-se, cedeu pela queda dos anjos. Então os anjos tiveram, ou seja,
Teve mais poder o diabo e os seus demónios, os seus anjos caídos, para destruir a primeira terra do que Deus para preservá-la. Repare, isto é uma exaltação satânica. O povo ainda não se apercebeu. Os anjos estavam debaixo, aliás, estavam dentro do globo terrestre. E eles estavam em outra esfera espiritual. Os anjos não estavam, aliás, não estavam estavam em outra esfera espiritual na parte do universo. Não podiam entrar no globo terrestre por serem malditos. Somente os puros entravam no jardim do Éden. Aqui já entra em contradição. Espera aí, então já haviam caído ou não? Porque diz que Lucifer estava na terra. Andaramandagabanduri kontologoshodi kovaramanagai. Uricantalamastéria. Isto é só fantasia. Fantasia, meu irmão. Fantasia. Fantasia. Nós não podemos ir além do que foi escrito. Cuidado com as heresias. Cuidado com as heresias. Vamos continuar aqui. Glória a Deus. Diz aqui, não podiam entrar no globo terrestre por serem malignos. Somente os puros entravam no jardim do Éden. Os anjos guardavam o jardim assim como Lucifer guardou o monte de Deus. Da fantasia. Amém? Vamos então aqui ver aqui a origem desta teoria extra-bíblica. Qual é a origem? Isto aqui não se originou no testemunho do Ronald Mussona. Isto não é novo. Isto não foi uma nova revelação agora revelada nestes últimos dias. Aleluia, porque não há novas revelações que vão contrariar aquilo que já foi revelado aos santos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos do Novo Testamento. E à Igreja Primitiva. Não há novidades. Qual é a origem desta teoria extra-bíblica e diabólica? Tudo o que aqui foi escrito não é originário do autor do testemunho, nem sequer é uma revelação de Deus, pois tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15:4. E esta revelação contraria a palavra de Deus e vai além daquilo que foi escrito, conforme está em 1 Coríntios 4:6. Mas a origem histórica desta teoria se encontra na Escócia e se chama teoria do intervalo da Terra, que foi uma nova doutrina, uma doutrina nova inventada por Thomas Chalmers, um teólogo e filósofo escocês, fundador da Igreja Livre na Escócia, que no ano de 1800 entrou para a loja maçónica de St. Vigian Ardbrough, na Escócia. Ele era maçom desde o ano de 1800, portanto ele foi um pastor, não é? Fundador da Igreja Livre na Escócia, foi um teólogo e um filósofo que aderiu à maçonaria, se corrompeu e aderiu à maçonaria, entrou para a loja maçónica de St. Vigian Ardbrough, na Escócia. Amém? Há provas históricas que ele era um maçom e pertencia a esta loja maçónica. E 14 anos mais tarde inventou essa teoria chamada teoria do intervalo na Terra, ou teoria da brecha, ou da lacuna, em que supostamente haveria um intervalo de tempo entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2. Gênesis 1.1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e estava vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Aleluia. Andaramassaya, andaramasteria. E chamou a luz dias e às trevas noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Aleluia. Ripalamasteria, antalamasteria, andalamaya. Então eles dizem que há um intervalo entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2, onde caberiam todas as eras de tempo geológicas, e os atuais geólogos defendem eras de tempo, os tais milhões de anos defendidos pela ciência da época para a idade da Terra, negando assim desta forma uma Terra jovem com milhares de anos, que é a idade bíblica da Terra. E porquê é que eu digo que é a idade bíblica da Terra? Porque de Adão até Abraão, porque assim, Deus criou tudo em 6 dias literais. Como é que eu posso provar? Pelas regras gramaticais do hebraico. Porque em Gênesis 1, a palavra dia, Yom, ela pode significar um dia longo, sim. Pode significar também um período de tempo indefinido longo, pode. Mas ela quase sempre é dia literal.
Não é? Quase sempre que surge na Bíblia é um dia literal. Ou seja, a maioria das vezes, assim é que ela surge na Bíblia é um dia literal. Quando aparece Yom é dia. E sempre que Yom, a palavra dia, vem acompanhada por um numeral ordinal ou cardinal, como primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, são sempre dias literais. E Gênesis 1 não seria a exceção. E lá aparece: foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Foi a tarde e a manhã o segundo, o terceiro e por aí vai. E sempre que a palavra dia vem acompanhada por tarde e manhã, ou pela palavra noite, são sempre dias literais. E em Gênesis 1 não é diferente. Então, Deus criou tudo em 6 dias literais. Podia ter criado em 6 minutos, 6 segundos até. Podia ter criado em 1 segundo. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas assim aprova Deus criar em 6 dias literais. E Adão foi criado no 6º dia da criação. E de Adão até Abraão é conhecido pelas genealogias que dá 2000 anos. De Abraão até Jesus dá 2000 anos. E de Jesus até agora dá 2000 anos. Então a Terra tem pouco mais que 6000 anos. Não tem 4,7 bilhões de anos. Isso é mentira. Amém? Pai da mentira é o diabo. A idade bíblica da Terra são pouco mais de 6000 anos. E também o dilúvio universal de Noé. Aleluia. Portanto, os geólogos negavam o dilúvio universal de Noé, fazendo com que esse dilúvio fosse apenas um dilúvio local que afetou unicamente a região da Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, onde é agora o Iraque, onde é o Irão, o Iraque. As diferentes camadas de rochas sedimentares contendo os fósseis seriam o resultado não de uma mega catástrofe bíblica, que é o dilúvio de Noé, o dilúvio universal de Noé, que matou e sepultou milhões de animais e plantas em sedimentos que viraram rocha, mas sim o resultado de longas eras de lenta erosão, transporte, posição, petrificação e fossilização. E aqui ele procurou casar a suposta ciência uniformitarista, que diz que todos os fenómenos geológicos decorrem de uma forma lenta, gradual, uniforme e sem catástrofes, com a Bíblia, enfraquecendo ou diminuindo, obviamente, a palavra de Deus. Está bem? Já vai fazer aqui uma pausazinha, já vamos continuar. Glória a Deus, ricanta la mastéria, oh glória a Deus. Amém? Então a teoria inicial era para quê? Porque é que Thomas Chalmers inventou porque é que ele inventou esta teoria do intervalo da Terra? Porque ele acreditava no que diziam os geólogos dos seus dias, os novos geólogos que eram mais filósofos do que cientistas. Então ele acreditava piamente que a Terra era uma terra idosa. Então, para tentar casar a idade da Terra trazida pela geologia, da idade da Terra trazida pela Bíblia, pela Palavra de Deus, tentou fazer um arranjinho, misturar. Então criou esta teoria. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Aleluia, santo é o nome de Jesus. Mais tarde, homens como G.H. Pember, que era um teólogo, não é? Embelezaram um pouco esta teoria, dando-lhe novos detalhes. Deus, supostamente, e segundo a nova teoria, havia criado tudo perfeito em Gênesis 1.1 e que após isso Satanás se havia rebelado contra Deus e Deus julgou Satanás e o expulsou do céu, e a sua queda causou uma grande destruição, ou caos, destruindo a primeira criação com morte e extinção de espécies no dilúvio universal de Lucifer. E depois, a partir de Gênesis 1.2, Deus criou tudo de novo numa segunda criação. Portanto, essa é a teoria. Refutação desta heresia. Glória a Deus. Refutação desta heresia. O problema para esta teoria é que nunca os judeus do Antigo Testamento, nem os cristãos do Novo Testamento, creram que haveria algum intervalo de tempo entre Gênesis 1 e Gênesis 1.2, mas queriam isso sim, que os 6 dias da criação foram literais, consecutivos, ininterruptos e sem brechas ou lacunas. Também as regras gramaticais do hebraico bíblico não admitem sequer que haja brecha ou intervalo algum na semana dos dias da criação, conforme já mencionei. Por último, se queremos nessa fantasia, colocamos a morte de animais e a extinção de espécies e a maldição na terra antes da criação e queda de Adão, o que seria claramente uma heresia, claramente antibíblico e contrário às verdades da Escritura, pois assim diz a palavra de Deus. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Agora vamos para a palavra de Deus, fazer aqui mais uma pausa. Glória a Deus, vamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus é
é que liberta, glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Vamos aqui para a palavra de Deus. Glória seja dada a Deus, glória seja dada ao Criador. Quero que os irmãos abram em Gênesis 1:31. Mas se puderem, abram em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus fez Adão e Eva no sexto dia da criação, após ter criado todos os demais animais, todos os restantes animais, os aquáticos e aéreos no quinto dia, e os terrestres também no sexto dia. E viu Deus tudo isso era muito bom. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Adão pecou e o pecado trouxe a morte e a maldição à terra. Gênesis 3:17. Agora vamos falar da maldição depois da morte. O pecado de Adão trouxe a maldição à terra. Gênesis 3:17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e tu comestes da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Sharamanagai, oh glória! Romanos 8:20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Aleluia! Glória a Deus. Então, a terra se tornou maldita não foi por causa do querubim, mas foi por causa de Adão. O pecado de Adão trouxe também a morte à terra. Romanos capítulo 5, versículo 12. Porquanto como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso significa que antes do pecado de Adão não havia morte no mundo físico criado, e logo esta teoria exposta neste testemunho é totalmente heresia, totalmente falsa. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão ressuscitados em Cristo. Vivificados e ressuscitados em Cristo. Bem clara esta palavra. Vamos continuar a refutação desta fábula de testemunho do Ronald Mussona, mais uma fábula inventada, porque é mentira sobre mentira. Testemunha falsa se desboca em mentiras. Glória a Deus, amém? Glória seja dada a Deus, aleluia. Glória seja dada àquele que criou os céus e a terra, o Criador que é bendito eternamente, aleluia, glória a Deus. Araman tocou. Também não existiu nunca um dilúvio universal de Lucifer, mas sim o dilúvio universal dos dias de Noé, registado em Gênesis 6 ao 8, em que foram cobertos, aleluia, foram cobertos todos os montes que havia debaixo dos céus pelas águas. Então toda a terra foi coberta com as águas do dilúvio de Noé. Por último, não estamos numa segunda terra reconstruída ou recriada, mas sim na primeira. E depois do juízo final é que haverá novos céus e uma nova terra, conforme o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi, quem viu? João, arrebatado em espírito. Este realmente foi arrebatado. Não Kenzo, não Ronald e muitos outros que há por aí na internet. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então nós ainda estamos na primeira terra, ela vai passar. Haverá novos céus e nova terra. E o mar já não existe. O suposto Ronald McDonald, ou Ronald Mussona, diz que não prega isso na igreja, mas só prega o que a Bíblia manda, porque o inventor deste testemunho sabe muito bem que essa história não está relatada na Bíblia. E nada poderemos acrescentar nem diminuir à sua palavra. Porque Apocalipse 22, 18. Porque ele testifica todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, meu irmão, foge das fantasias, foge das heresias. Glória a Deus, a andar à mastéria. Vai fugindo aí da fantasia do Satanás, da fantasia satânica. Amém? Até que o Senhor falou. Glória a Deus. Então, isso é mentira, meu irmão. Deus não, aleluia, Deus não criou a terra para colocar o querubim, para o querubim ser rei e ter um trono aqui na terra. Isso é mentira. Sharamanaraya, Surianda Labastéria. O pai da mentira é Satanás.
Ndaramanagai. Glória a Deus, vamos aqui para o Salmo, oh glória a Deus. Salmo 115, versículo 6. Aliás, Salmo 115, versículo 16. Vamos aqui para a Bíblia, terminar aqui de refutar esta heresia. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então Deus não deu a terra aos querubins. Ripalamaster andalavaia. Rovalabachai. Deus deu o domínio a Adão. Deus não deu o domínio ao querubim, meu irmão. Isso é heresia. Por um só homem entrou o pecado no mundo e com ele a morte. Não foi por um querubim que entrou a morte. De animais, de coisas. Deus fez tudo perfeito. Tudo o que Deus criou era perfeito. Não havia morte antes de Adão. Isso é heresia, meu irmão. Glória a Deus. Heresia de perdição, doutrina de demónios. Sharamandaraya. Aleluia. Glória a Deus. Dá glória. Dá aleluia. Agora, por último, vamos abrir aqui no Salmo 8º. Vamos abrir aqui no Salmo 8º. Glória a Deus. Vamos abrir aqui no Salmo 8º. Quem tiver Bíblia pode abrir. Salmo. Quem puder pode abrir no Salmo 8º. Deus vai falar contigo. Glória a Deus. Vais aqui ao Velho Testamento, ao Salmo 8º. E vamos ler aqui, para concluir aqui esta mensagem. Salmo 8º, a partir do versículo 3. Vamos concluir então esta mensagem. Glória a Deus. Quando eu vejo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Pois um pouco menor o fizeste do que os anjos. Então está aqui comparando. Deus criou os anjos e Deus criou o homem. Aleluia. Deus criou os anjos antes do homem, criou. Está lá em Jó. Onde estavas tu, ó Jó, quando eu fundava a terra e todos os filhos de Deus alegremente jubilavam? Então Deus criou, aleluia, e os anjos são exércitos celestiais. Então Deus criou os céus e depois Deus criou os anjos para neles habitar. Aleluia. Antes da fundação da terra, antes de Deus fizesse surgir a porção seca da terra no dia 3º. Surge agora a porção seca da terra, chamou a porção seca terra. E ao juntamento das águas chamou mares. Então os anjos foram criados antes, mas a sua queda não foi antes da criação de Adão. Foi depois da criação de Adão. Olha aqui. Emanagashai, porque viu Deus tudo quanto tinha feito e isto que era muito bom. Como é que Deus podia abençoar o dia de sábado e o santificar? Ramanagashai, e disse no 7º dia e depois... no 6º dia dizer que era muito bom e abençoar o dia de sábado e santificar. Aleluia. Já houvesse, aleluia, pecado entrado, já houvesse morte espiritual de Lucifer e de 1/3 dos seres que ele criou no céu. Já houvesse destruição na terra, caos na terra, morte de animais na terra. Sharaman Torogou, chamada geração pré-adâmica. Porque essa teoria é a teoria que Thomas Chalmers, em 1814, o maçom, porque isto veio da maçonaria, não pode uma árvore má dar bons frutos. A teoria do intervalo da terra veio do maçom. Não pode uma árvore má dar bons frutos. Glória a Deus. Sharaman Tokovanaya. Aleluia, glória a Deus. Não pode um manancial de águas venenosas dar água doce. Não pode a mesma fonte dar água amargosa, água venenosa e água doce. Então, o fruto é podre. O fruto do maçom é podre. Aleluia, uma teoria, uma heresia. Um acréscimo à palavra, uma filosofia, uma nova doutrina, uma teologia, uma coisa que veio da teologia. Amém? Sharamanto kovanaya seria cantas neri andalabaia. O ricanto lavassuria canta lavacheri andalabaia. Estou sentindo a glória. Decai, condou, vanai, shudogou. Diz aqui,
pois um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroastes. Aleluia! Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Então Deus não deu domínio a anjos. Está aqui comparando a criação dos anjos com a criação do homem. Então Deus domínio a quem? Não deu domínio a nenhum querubim. Foi ao homem. Aleluia! Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Gênesis 1, 26 ao 28. Está lá. Aleluia! Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Ele deu domínio. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos e tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como todos os animais de campo, aves dos céus e os peixes do mar e tudo aquilo que passa pela vereda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então a palavra de Deus, ela combate estas heresias, destes falsos testemunhos inventados, não é? Supostamente isto seria uma nova revelação, mas que não é nova. Isto é uma heresia que surgiu no século XIX, no ano 1814, por um maçom. Era cristão, mas que se desviou, aderiu à maçonaria e inventou essa teoria para tentar fazer uma salada com a falsamente chamada ciência, a geologia da época com a idade bíblica da Terra. Aleluia! Rabanai, não havia pecado antes de Adão. O querubim nunca governou a Terra. A quem Deus deu a Adão para dominar, para governar, foi a Adão. Lucifer, o diabo, não é o príncipe do mundo criado. O príncipe do mundo criado era Adão. O diabo é o príncipe do mundo caído. Aleluia, glória a Deus. Ele se tornou o príncipe deste mundo. Que mundo? O mundo pecador. O mundo caído, não do mundo criado. Glória a Deus, amém? Então até aqui falou o Senhor, rejeita esta heresia, deste falso testemunho, desta testemunha falsa do Ronald Lussona. Isto é heresia, é falso, é coisa diabólica. Em nome de Jesus, que Deus em Cristo te abençoe. Amém. Até aqui o Senhor falou.